Graça e paz, igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 11. Do verso 20 ao 27. Amém? Todos acharam? Eu estou na NVI, versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém? No 25, vamos repetir. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor Jesus que se encontra nesta noite conosco, aquele que está ressuscitando vidas, aquele que está nos dando vida, o dono, o Rei dos Reis, o dono da vida, aquele que nós podemos ressuscitar os nossos sonhos, ressuscitar tudo aquilo que porventura um dia nós já enterramos, seja nossos dons, nossos talentos. Então que nesta noite nós possamos dar o melhor para esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, por estarmos reunidos aqui como igreja esta noite, Deus amado. Viemos te pedir, Deus querido, que o Senhor receba, Pai amado, a nossa adoração, Deus querido. Receba os louvores que serão entoados, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, Pai, que todos que entraram por esta porta, Deus amado, o Senhor possa estar visitando a cada um, Deus querido, que o Teu Espírito Santo venha tocar em cada vida, Deus amado. Pai, toma, Pai amado, o primeiro lugar neste lugar, Pai amado. Toma, Pai amado, que o Senhor é o centro de todas as coisas, Pai querido. Então, Deus querido, nós te agradecemos, Pai amado, porque sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Muito obrigado, Pai amado. Ser conosco, ser com a palavra que será ministrada, ser com tudo que estará feito na tua casa, Deus querido. Pai, muito obrigado. Nós assim oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. E que a igreja do Senhor diga: amém. Equipe de louvor está com oportunidade, amém? Isso. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos estar cantando com alegria ao Senhor, que Ele é a nossa única razão para nós existirmos, para nós vivermos. Então vamos estar cantando com muita alegria para o Senhor. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança.
tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ver, ó Jesus. Por quem em ti fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje é gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Aleluia. Glória a Deus. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé.
estamos de pé. Aleluia. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Você é nação santa, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Declare forte, inferno! O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Obrigado, Deus. Sem me ouvir, conhecer
ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Nunca mais, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aleluia. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Nunca mais, Pai. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Aleluia. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, Senhor, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus é maravilhoso, amados. A palavra de Deus diz que aquele que crê nas Escrituras, eu estou aqui, mas estou sentindo a presença de Deus tão tremenda. É maravilhoso sentir a presença de Deus, esse rio de águas vivas. Aquele que crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão de dentro do seu interior. Esse rio, esse toque, essa presença de Deus que estamos sentindo esta noite, é esse Jesus que se faz presente no nosso meio, é o Espírito Santo de Deus. Vamos dar mais um forte aplauso a esse Deus maravilhoso, que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós temos algum visitante? Estou olhando aqui, minha esquerda, minha direita, eu acredito que todos são de casa. Todos são de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria agora estar chamando o José Roberto. Agora vai ser um momento que nós vamos fazer de adorar a Deus com nossos dízimos e com nossas ofertas. E vou pedir para ele cantar o hino do cantor cristão 123. A irmã Ruth, Zé Roberto. E hoje não temos a Isabel. Está faltando um trio, né? Amém. A igreja, mais uma vez, se colocar de pé em nome de Jesus. Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que novas são, os pecadores
Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui diante do Senhor, prestando este culto, ó Deus, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque sentimos a Tua presença aqui no nosso meio, ó Deus. Queremos te agradecer, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, por vidas, ó Deus, entregue no seu altar. Deus querido, te pedimos que o Senhor não venha deixar faltar nada, ó Deus, na casa dos nossos irmãos, na Tua igreja. Venha suprir, ó Deus, cada necessidade, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Obrigada, Senhor, por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria saber também se esse mês é aniversariante do mês, né? Dessa semana, dessa semana. Eu tenho ali a minha irmã, que fez ontem, né? 20 aninhos, multiplicado por 2. Eu queria chamá-la aqui, vou pedir a diaconisa Elisângela para estar orando por ela, para agradecer por mais um ano de vida. Aniversário de casamento também, né? Tem mais essa semana, Carla, Luciano, ó. Foi dia 8? Ah, então tá bom. Dia 11, né? Então tá bom. Oremos. Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, ó Deus, pela vida da tua serva, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Paula. Que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre a vida dela, Deus amado. Que o Senhor continue, Senhor, ministrando, Deus amado, em toda a área da vida dela, Senhor, seja sentimental, financeira, Deus amado, familiar, igreja. Que o Senhor cubra ela, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, e que cada vez mais e mais, Senhor, Paula possa vir, Senhor, se dedicar a Ti, ó Deus, e ser grata a Ti, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito na vida dela. Muito obrigada, Senhor, pela vida da minha irmã, Senhor, nós te agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Amados, amém? Ih, quase que não saiu. Então, graça e paz, amados. Amém. Isso. Tem alguém cansado aí? Quem comeu bastante ontem, né? Passou o dia todo hoje fazendo digestão. Tem uma galera aí que eu falei assim, ó, EBD, hein? Mas a gente saiu daqui tarde ontem, né? Mas graças a Deus foi benção. Quero agradecer ao casal, à família, né, Carvalho, por uma benção que tivemos ontem aí, e foi maravilhoso. Se você vê que está alto aí, pode baixar um pouquinho, tá? Os nossos jovens ali, eles estão lutando com aquela mesa, né? Mas em nome de Jesus, amanhã tem uma mesa nova aí. Eu falei hoje de manhã, hein? Vamos comprar, por enquanto, a que a gente pode, né? Mas depois a gente vai comprar uma melhor ainda. Meu desejo era comprar uma de R$24 mil, mas não dá. Então a gente vai ter que se contentar com a de 7.500, que vai atender a gente. Mas, lá na frente, pode contar que a gente vai comprar uma mesa melhor ainda, para a glória de Deus Pai. A gente tem que sempre avançar, melhorar. E ontem, esses jovens aí passaram um perrengue comigo, só graça. Mas agora a gente está bem, graças a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso de 1 até 10. Eu queria falar nessa noite sobre um texto muito conhecido. Já preguei ele aqui, acho que uma vez só, não me falha a memória, mas não tenho problema nenhum de pregar de novo, mas da outra vez eu preguei de manhã, né? Atos capítulo 3, verso de 1 a 10. Se você achou, você pode ficar em pé em nome de Jesus.
Amém? Vamos ler? Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Você pode repetir o versículo 10 comigo? Reconheceram que era ele assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Eu queria nessa noite declarar uma coisa: quando Deus age, Ele traz admiração e espanto, porque Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida, amém? Então nessa noite eu quero orar. Vamos orar, porque eu quero ministrar essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero que Deus ministre no teu coração também. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Seja exaltado por tudo que já aconteceu. Nós te agradecemos porque já sentimos a tua presença, mas nessa noite queremos mais, queremos ouvir a tua voz, queremos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use a minha vida nessa noite e que eu seja, ó Deus, canal de bênção, ó Deus, para a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor poderosamente fale aos nossos corações nessa noite. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Eu queria dizer falar nessa noite sobre uma igreja que declara o nome de Jesus. Uma igreja que se propõe a falar o nome de Jesus. E quando você fala de uma igreja que se propõe a falar o nome de Jesus, você pode pensar comigo, e eu não estou falando de só o evangelismo, mas estou falando de declarar esse nome. Eu não estou falando somente da missão da igreja, mas eu estou falando do poder que essa igreja carrega quando ela declara o nome de Jesus. A gente pode declarar muitas coisas na vida das pessoas, a gente pode fazer muitas coisas por ela, mas a coisa melhor que nós podemos fazer por alguém é declarar o nome de Jesus na vida dela, é levantar esse nome, como levantou Pedro e João. E quando eles levantam esse nome, a palavra do Senhor me mostra que a maravilha de Jesus acontece na vida desse homem. E talvez a gente esteja errando hoje porque a gente não está proclamando o nome de Jesus. Talvez a gente está errando hoje porque a gente não está chamando o nome de Jesus. A gente tem chamado outras coisas. A gente tem chamado outras pessoas. A gente tem chamado pessoas para aparecerem. Mas, na verdade, quando uma igreja clama o nome de Jesus, coisas maravilhosas acontecem. Coisas especiais acontecem. E talvez você possa estar aqui nessa noite. Talvez você vai estar me assistindo. E talvez você tenha coisa que você precise declarar o nome de Jesus sobre ela. E eu queria nessa noite olhar com você nesse texto de Pedro e João, como é que foi os passos. E como é que eles declararam o nome de Jesus. E por que eles declararam o nome de Jesus? A palavra do Senhor diz: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde.
3 momentos eram que oravam. 9 horas da manhã, 3 da tarde, 6 horas da noite. 3 horas da tarde era um momento muito especial, era um momento do sacrifício. Mas isso é uma coisa que me chama a atenção numa igreja que proclama o nome de Jesus, numa igreja que fala do nome de Jesus, é uma igreja que se importa com o tempo, é uma igreja que se importa em orar. Porque essa era uma prática do judaísmo, e eles, judeus convertidos, entregues a Jesus, não abriu mão, porque sabia que o poder da igreja vinha da oração. O poder da igreja vinha também de um momento de adoração no templo, porque a gente também pode pensar duas coisas: ou você ora muito e não tem comunhão e não vive o evangelho, ou você vive muito a igreja, mas não tem oração. Nenhuma das duas é mais importante do que a outra, as duas são importantes. Porque quando você ora, você chama o poder de Deus. Quando você clama, você chama o poder de Deus. Você vai buscar o poder de Deus, você vai buscar a vontade de Deus. Mas quando você vai ao templo, você vive o que Deus manda você viver. E aí que eu posso dizer que você se torna irmão. Aí que eu posso dizer que você se torna crente. Aí que eu posso dizer que você se torna corpo. Porque ninguém é corpo estando em casa. Ninguém é corpo não vindo ao templo. Ninguém é corpo quando você não vive a comunhão do templo. Há uma coisa que é muito clara: quando Jesus veio e inaugurou a igreja, ele não mudou essa questão do templo. A gente começa a imaginar: a igreja é você, a igreja é onde você está, mas a igreja você só vive aqui dentro. A igreja você só vive em comunhão. Então, uma igreja que proclama o nome de Jesus é a igreja que está preocupada com o templo, está preocupada com a comunhão, mas é uma igreja também que está preocupada em orar, em buscar Deus, em buscar o poder de Deus. A palavra do Senhor diz que eles estavam ali às 3 horas da tarde. E aí eu quero pensar com você, que aquele homem estava no melhor lugar que ele podia estar. Mas eu quero fazer algumas considerações com relação a isso. A Bíblia diz que esse homem tinha mais de 40 anos. E pode ser, ou melhor, pode ser. Posso afirmar, olhando todo o contexto, que ele era muito conhecido. A Bíblia me diz que ele era muito conhecido. Mas ele era conhecido por quê? Porque ele era colocado na porta do templo chamada Formosa. Essa porta do templo era uma porta, era um lugar que dava acesso direto ao átrio, e quando você falava do sacrifício, era mais disputada, era onde o pessoal mais ia, e era mais bonita, porque era de bronze essa porta. E quando ele era colocado ali, tinha uma estratégia. Mas o que você pode pensar comigo ele tinha mais de 40 anos, e a Bíblia diz que ele era coxo de nascença, ou seja, nunca andou, nunca teve seus pés firmados, seus pés nunca ficaram, seu corpo nunca ficou sobre os pés, ele não tinha firmeza nos pés, ele não conseguia se movimentar, ele não tinha locomoção. A palavra do Senhor diz que há mais de 40 anos era que tinha esse homem, Atos capítulo 4, verso 22, ele tinha mais de 40 anos, e mais de 40 anos, possivelmente, pelo menos um bom tempo da vida dele, ele foi colocado ali naquele lugar. Ali naquele lugar, porque ali era o lugar onde tinha uma grande expectativa de ele receber uma boa oferta para a vida. Uma boa, sabe, um bom valor. Porque você há de convir comigo que as pessoas com os corações mais moles, com os corações mais trabalhados, devem ser os crentes. Os crentes, quando vão ao templo, devem estar com o coração bem quebrantado. Porque crente que vai ao templo com o coração ruim, complicado. Então você, por exemplo, hoje você olha na igreja católica, por exemplo, e por que você vê muita gente perto da igreja católica? Muita pessoa que está mendicando ali naquele lugar, você coloca justamente por quê? Porque as pessoas vão ali com o coração quebrantado, vão ali para adorar a Deus, vão ali, sabe, para ouvir Deus falar, então seu coração está quebrantado. E aquela prática estava acontecendo.
mais ou menos, posso dizer para você, que pelo menos 38 anos, 35 anos da vida dele estava sendo colocado ali para pedir uma oferta, para pedir dinheiro. O que isso eu entendo? O que eu entendo com isso? É que a insistência dele de estar naquele lugar era uma oportunidade de ele receber todo dia um valor. Mas se você for parar para pensar, nessa possibilidade de ele receber o valor todo dia, teve um dia que ele não recebeu o valor de uma pessoa que ele pediu. Ele recebeu algo muito melhor. Ele não recebeu um valor, porque Pedro não tinha nada. A gente vai falar sobre isso. Mas ele recebeu alguma coisa além daquilo que ele pediu. Sabe o que eu entendo assim? A gente, às vezes, reclama muito de fazer tudo igual. Mas é tudo igual, a mesma coisa, está na porta do templo, é a mesma coisa, repetição, 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 é domingo de manhã, é quarta-feira, é tudo repetido. Mas quem sabe, numa hora dessa, Deus não entra, não abençoa, não muda a tua história, não muda a minha história, não faz maravilhas na nossa vida? A gente às vezes reclama que está repetindo as coisas ao mesmo tempo, mas eu faço as mesmas coisas mesmo. Eu faço, acho que tem quantos anos? Eu vou fazer mais de 40 anos já de evangelho. Domingo, quarta, domingo, mas não é aqui que Deus pode me abençoar? Não é aqui que Deus pode mandar uma palavra dele para mim e mudar minha história? A palavra do Senhor diz que possivelmente, no entendimento, é que esse homem está ali há mais ou menos 40 anos, quase 40 anos ali, ó. Tá bom, você bota aqui, principalmente criança, bota ele aqui e a gente vai dar. E a gente às vezes reclama que está repetindo. Às vezes a gente reclama também uma coisa, a gente reclama que está cantando os mesmos louvores, né? O mesmo pastor pregando, de novo é o pastor pregando, de novo. Mas, querido, quem sabe não é um dia desse aí que Deus abre as comportas dos céus e abençoa a tua vida, abençoa a tua casa de uma forma tão especial, e você vai ver o quanto valeu a pena você continuar, quanto valeu a pena você perseverar, sabe? Ali, ó, então tá bom, alguém vai chegar, vai me dar uma oferta, mas aí ele chega, a palavra do Senhor diz que chega a uma igreja, Pedro e João, e a Bíblia diz que ele olha para Pedro e João, quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E aí você está falando de dois empresários falidos. Pedro e João eram empresários da pesca. Depois que Jesus chama Pedro e João para ser seus discípulos, Jesus fala assim para eles assim: vocês têm que largar tudo para me seguir. Pedro e João chega na porta do templo, chamada Formosa, para esse momento de oração, e a palavra do Senhor diz que Pedro e João olhando para ele, Pedro e João disse assim: olhe para nós. É muito diferente quando a gente começa a ver os linguajares cristãos. Irmão, olha para mim não, olha para Jesus. Os caras de pau aí, né? Pisa na bola toda hora. Irmão, assim, ó, eu de vez em quando eu saio da graça. Não olha para mim não, olha para Jesus. A gente às vezes, né, foge da responsabilidade. A gente foge da responsabilidade que Deus nos dá, porque Pedro e João dizem assim: olha para nós. Como Paulo falou assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, a glória é de Cristo, o poder é de Cristo, mas eu sou imitador dele. Sede meus imitadores, porque eu sou exemplo para vocês. Pedro e João chega para esse homem, diz assim: olhe para nós. Ou seja, uma igreja que proclama o nome de Jesus chama a responsabilidade para ela. Uma igreja que proclama o nome de Jesus, que declara o nome de Jesus sobre pessoas, sobre vidas, chama a responsabilidade para ela. E Pedro e João diz assim: olhe para nós, nós não temos nem prata, nem ouro. E o que é isso? Eles estavam mentindo?
Não. Acabei de falar que eles acabaram com a empresa deles, foram viver o Evangelho, foram viver o discipulado, foram ser discípulos de Jesus, doaram a sua vida para o Evangelho, doaram a sua vida para proclamar a palavra do Senhor, e a sua empresa ficou para trás, e o seu serviço ficou para trás, e não tinha nem prata nem ouro. A igreja hoje, o pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre isso, cito ele, cito Augusto Nicodemo. A igreja hoje quer ter prata e quer ter ouro, mas não quer ter poder de falar do nome de Jesus. Sabe uma história que o pastor Augusto Nicodemos conta? Ele diz que um papa do quarto século chegou, acho que foi do quarto século, me perdoe se eu errar, porque eu acho que eu não guardei direito, mas chamou Tomás de Aquino, eu não estou tentando lembrar da época de Tomás de Aquino, e chegou e falou assim, levou Tomás de Aquino lá no Vaticano, lá em Roma, e falou assim, agora Pedro não pode falar que não tem prata nem ouro, porque olha a riqueza de prata e de ouro que tem aqui. Aí Tomás de Aquino chegou para ele e disse o seguinte, mas também, hoje, Pedro não pode falar em nome de Jesus, levanta e anda. Porque estava preocupado com riquezas. A igreja que proclama o nome de Jesus, ela não pode estar preocupada com riquezas, porque mesmo quando ela tem riquezas, ela tem que ter o poder para declarar o nome de Jesus sobre vidas. Mesmo quando ela tem posses, mesmo quando ela tem condições, ela pode declarar o nome de Jesus sobre vidas e tem que ter autoridade para isso. Pedro olha e diz assim, olha para nós não temos nem prata nem ouro, o que eu tenho é, em nome de Jesus o Nazareno. E aí declarar o nome de Jesus, é proclamar o nome de Jesus, é proclamar mudança, é proclamar salvação, é proclamar cura, é proclamar esse nome que está acima de todo nome, e é esse nome que muda a história de vidas, é esse nome que muda a minha e a tua história. Ninguém pode mudar a tua história, a não ser esse Jesus, a não ser esse nome. E a palavra do Senhor diz que Pedro diz o seguinte, olha só, não, eu não tenho, olha para nós, ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa, receber uma oferta. Tu imagina, dois camaradas bons, Pedro e João, andou com Cristo, coração quebrantado, querendo dar um valor, eles vão me dar um valor muito bom. Pedro e João, assim, olha para nós não temos nada, mas o que temos é, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. O que ele está fazendo? Que igreja é essa? Que povo é esse? É um povo que declara o nome de Jesus, irmãos, sobre vidas necessitadas. E aí, quando ele fala isso, declarar sobre esse homem, Pedro não pergunta quanto tempo tinha que ele era coxo. E eu também fico imaginando assim, o que é um camarada com 40 anos de vida, nunca ter tido a oportunidade de pisar, nunca ter tido a oportunidade de mexer as suas pernas. Quando você está falando disso, se você for para a medicina vai falar, os ligamentos, os nervos não estavam, sabe? Um osso não batia com outro osso, não se encaixava, o pé era torto, não tinha ligamento, sabe? E quando você olha que Pedro proclama isso, é uma coisa muito interessante, porque o poder do nome de Jesus vai em coisas que nem existem e traz existência. Sabe, lembra de Ezequiel 37? O que você está vendo? Estou vendo um monte de osso aí, ó, tudo morto. Eu estou vendo, então profetiza, filho do homem. Profetiza. Então profetizei. Quando eu vi, cada osso se juntou ao seu osso, e eu sei que era um exército muito numeroso, um exército poderoso se levantando, porque o nome de Jesus proclama isso, traz à existência o que não tem.
É quando você olha para esse texto que Pedro chega para ele e diz o seguinte: olha, em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. Pedro e João estão apontando para o nome de Jesus. E pela autoridade do nome de Jesus, esse camarada está tendo uma coisa restaurada que ele nunca teve. Uma coisa é você fazer tratamento, andar um tempo e depois você fazer um tratamento e você voltar. Outra coisa é você nunca ter tido e passar a ter. É para a gente começar a pensar que é o poder de Deus, é todo sobrenatural, que vai além daquilo que a gente pensa e imagina. Vai além das possibilidades humanas. Não precisa de tratamento. É consertar o cara mesmo, o cara nunca foi, mas vai passar a ser, e 40 anos, a palavra do Senhor diz que ele nunca pisou bem, ele nunca esteve de pé, e é agora, quando Pedro declara, ele se levanta, e a Bíblia diz que ele salta. Sabe o que quer dizer isso? É para a gente parar e pensar no poder desse nome, que traz à existência coisas que não existem. Uma igreja que proclama o nome de Jesus sabe que esse nome é poderoso, sabe que esse nome pode fazer coisas inimagináveis, como você nunca viu. O que é um pai olhar para um filho 40 anos e esse filho coxo? O que é um pai agora olhar para um filho e ver seu filho pulando e saltando? O que é isso? Somente pelo poder de Deus, somente pelo poder desse nome, somente clamando esse nome. E outra coisa que faço observação nesse texto, uma coisa interessante, a Bíblia diz que nesse texto me mostra muito claramente que ele não foi perguntado se ele cria. Você crê que você pode ser curado? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Jesus muitas vezes perguntou para outros assim: você crê? Creio, Senhor. Até um que falou para ele assim: creio, me ajude na minha falta de fé. Né? Mas por que nesse texto nem pergunta ele se ele crê? Sabe por quê? É para a gente entender que o poder não vem do que eu creio e do que eu não creio. O poder vem de Deus. E se ele quiser fazer, ele vai fazer. Simples. É porque a gente, às vezes as pessoas colocam para a gente e está colocando assim: você não recebeu hoje porque você não creu. Mas você está crendo, você crê, você ora, você busca. Mas se você não recebeu, se Deus não fez com você, Ele não fez porque não foi da vontade dEle. Porque se for da vontade dEle, mesmo você crendo ou não, Ele pode fazer. Pastor, isso está errado? Não, só você olhar. Aonde está nesse texto que ele diz assim: você crê nisso? De forma alguma. Pedro foi tão somente claro: em nome de Jesus, levante e ande. Ponto. O cara pegou, levantou e andou. Simples assim. Uma igreja que proclama o nome de Jesus, ela sabe do poder que há nesse nome. Ela sabe quem é esse nome poderoso. E a palavra do Senhor diz que esse homem, Pedro pegando ele pela mão direita, o ajudou a levantar. Imediatamente, seus pés e tornozelo se firmaram, ou seja, entrou no lugar. Ficou bom. O poder foi tão grande que os nervos começaram a ter ligamentos com o cérebro. O osso estava sustentado. O pé estava perfeito. E talvez você que já está chegando aos 40 anos já está começando a sentir dor no joelho. Aquele cara estava com o pé novinho, irmão. Com o pé novinho. Não tem uma galera aí que já está com 40 anos, já está com dor no joelho? Sobe a rua: meu joelho está doendo. Meu tornozelo já não aguento mais, está doendo meu pé. Deus dá um pé novinho para o cara. Sim. Sabe? Pronto.
Pronto, mas assim, pronto, cara. Tu imagina o que é isso? Tu imagina, isso é para mostrar para nós, irmãos, que o nome de Jesus, ele é poderoso, sabe, irmãos? E não tem coisa que ele não possa fazer. Sabe, irmãos? A gente ainda precisa continuar crendo, a gente continua crendo, porque tem coisas que fogem a minha compreensão, o meu entendimento. Se eu quiser explicar isso pela medicina, não vou explicar. Se o médico quiser mostrar para mim o que aconteceu, ele não vai conseguir explicar. Ele vai ficar assim, olha, eu não sei. Eu só sei que esse camarada aí estava há 40 anos, do mesmo jeito. E agora esse cara está aqui dentro do templo, adorando. Agora esse cara está aqui dentro do templo, pulando. Esse cara agora está aqui dentro, né, adorando ao Senhor. Versículo 9 diz: todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Uma igreja que proclama o nome de Jesus sabe do que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa, ao ponto de ficarmos espantados e admirados. Você pode lembrar, nesse momento, daquela pessoa que você fala assim: pastor, isso aqui nunca vai chegar, isso aqui nunca vai aceitar Jesus, isso aqui nunca vai mudar de história. Eu queria nessa noite que você declarasse sobre esta vida. Teve uma vez, e eu nunca esqueço, eu posso citar, meu pai pode assistir em casa, ele sabe disso já. Uma vez o meu pastor disse, eu cito para você, alguns aqui vão lembrar dessa história. A gente vai ficando velho, vai começar a repetir história. E eu não gosto de repetir história, mas essa eu tenho que lembrar. Uma vez meu pastor falou assim: tem alguma coisa na tua vida que não está legal? Tem alguma coisa que você está passando com o teu pai, com o teu esposo, com a tua esposa, com a tua filha, com o teu filho, que não está legal? E aí veio logo a mente meu pai. Ele falou assim: você deixa dormir. Meu pastor lembra disso até hoje. Você deixa dormir e você ora e clama o nome de Jesus sobre aquela vida. E põe as mãos, clama o nome de Jesus. Foi um período da minha vida, querido, que eu passei com meu pai, que eu lembro que eu falei: Senhor, tem que parar, eu não aguento mais. Meu pai bebia, e durante um bom tempo meu pai chegava no bar, depois de um copo de cerveja. Por isso que eu detesto cerveja, detesto bebida mesmo. Eu anulo tudo na minha vida, quero ir longe disso, quero estar bem longe mesmo. E aí eu lembro que meu pai bebia um copo de cerveja, virava Hulk, dentro dos bares. E quem estava lá para defender o pai? O filhão dele. Quando não, era em casa, trazendo as coisas, de repente, do nada, ficava, olhava para mim, falava assim: ó, eu vou ter que pegar você, vou ter que te dar uma coça. E daqui a pouco eu via meu pai, né, nervoso com a gente tentando acalmar. Está aqui minha mãe que não me deixa mentir. Durante muito tempo. Meu pastor falou assim: pega a hora, impõe as mãos, clama o nome de Jesus, para que essas cadeias quebrem. Irmãos, diante desse Deus, meu pai até hoje, quando a Andressa fez 6 meses de vida, foi a última vez que meu pai bebeu. E eu lembro que eu fiz o que o meu pastor falou. Falei: deixa ele dormir, vamos orar. Senhor, não aguento mais. Está aqui, eu não quero mais ver meu pai dentro de um bar, bebendo e perdendo a vida dele, perdendo a saúde dele. E eu clamei o nome de Jesus. E a gente clama o nome de Jesus, a gente clama o poder de Jesus. E esse nome muda a história de vidas, como mudou dele. Eu sei que ainda não se entregou a Jesus, sabe? Mas você não sabe o que é você viver um tempo de tanta alegria com meu pai.
Ele pode fazer o que for hoje. Eu fico sorrindo. Está aqui com minha mãe que me deixa mentir. Não sei nem por que eu estou citando isso. Mas talvez para te mostrar o que é uma história de vida, uma mudança de vida. Sabe o que é você hoje? Eu olho para o meu pai hoje, é tão bom que eu chego para ele, abraço, né? E às vezes ele fala assim, não fica lembrando isso não. Meu pai, já passou. Perdão já veio, já perdoei, a gente já hoje, né? E continuamos juntos, porque a gente olha um para o outro, que der ruim para ele, dá ruim para mim. Vai falar mal de mim para ele, tu vai arrumar um problema, irmão. E fala mal dele para mim, arruma um problema. Mas era necessário clamar o nome de Jesus para que essa maldição saísse de dentro de casa. Por que não? Por que você hoje não pode declarar o nome de Jesus sobre alguém da tua família? Por que hoje você não pode declarar o nome de Jesus sobre a tua casa? Por que hoje você não pode fazer, olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas em nome de Jesus eu tenho, levanta e anda. Por que você não pode clamar? Não é você, não é Pedro, não é João, é o nome de Jesus. Sabe, não somos nós. Não sou eu que fui lá com a minha eloquência, com a minha oração. Não, pastor, foi a minha oração, não foi. Eu tenho certeza que não foi. Foi o nome de Jesus. Foi Jesus mudando a história, foi Jesus mudando a história da minha vida, da minha família, sabe? A gente olha e vê Deus agindo, e a gente pode hoje fazer como fez Pedro e João. Pessoas que estão mortas, pessoas que estão, sabe, mendigando, pessoas que estão medicando, pessoas que estão, sabe, pelo caminho, sem uma esperança. Nós podemos, pelo poder que há no nome de Jesus, declarar este nome sobre esta vida. E eu tenho certeza que Deus pode fazer nessas vidas mudanças extraordinárias. Eu queria, nessa noite, falar de uma igreja que não aceita uma casa destruída, mas que proclama o nome de Jesus sobre ela. Eu queria falar de uma igreja que não aceita um casamento destruído, mas que proclama o nome de Jesus sobre ela, sobre esse casamento. Eu queria uma igreja, falar de uma igreja hoje, que sai daqui no domingo e vai viver o nome de Jesus na segunda-feira. Eu queria nessa noite declarar aqui que você é essa igreja, que você é essa pessoa, que você é aquele Pedro e João, que vai estar declarando vida sobre pessoas. Você pode nessa noite orar comigo? Você pode nessa noite orar? Eu quero clamar o nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Fecha teus olhos. Se você quiser se juntar a alguém aí, por algum motivo, por alguém, nessa noite você pode fazer isso. Se junta a alguém, lembra de alguém, declara o nome. Quando chegar em casa, olha, aponta para aquela cama lá. Senhor, eu não aceito, eu quero mudança nessa vida aqui, Senhor. Eu quero que o teu nome seja proclamado na vida dela. Eu quero que em teu nome ele levante, ele ande. Eu quero que em teu nome ele mude, porque é isso que a igreja precisa fazer nessa noite. Eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, nessa noite eu exalto o teu nome, porque, ó Deus, a tua palavra nos ensinou nessa noite que ao teu nome, e ao teu nome todo joelho se dobra, toda enfermidade se dobra, toda depressão se dobra. Nós podemos nessa noite, Senhor, declarar vida, ó Deus, pelo teu nome na nossa casa, na nossa família, em pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, pelo caminho, ó Deus, que ainda, ó Deus, não tiveram um encontro com o Senhor, que nessa noite pode mudar a sua história, pelo poder que há no teu nome, Pai. Ó Deus querido, eu quero nessa noite declarar que essa igreja aqui, Pai, declara o teu nome, e que em teu nome, ó Deus, há mudança de vida, em teu nome há mudança de condições, ó Deus, sociais, em teu nome, ó Deus, quebra de cadeias, em teu nome, ó Deus, quebra de jugo, em teu nome, ó Deus, quebra, ó Deus, de estigma,
Em Teu nome a depressão, ó Deus, dá em retirada. Em Teu nome, Senhor Deus, toda a nossa família é abençoada, fica de pé. Em Teu nome, Deus querido, eu percebo, eu penso, eu quero, em Teu nome proclamar libertação, Senhor. Ó Deus querido, que a Tua igreja nessa noite clame o Teu nome. Queremos declarar, Senhor, o nome de Jesus sobre toda a vida que está manca, que está coxa, ó Deus, que está morta, que está, ó Deus, no final de linha, sem esperança, Senhor. Talvez dependendo, ó Deus, do outro, dependendo de pessoas, mas que nessa noite pode mudar a sua história. Ó Deus, abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, e que essa autoridade, Senhor, esteja, ó Deus, sobre vidas aqui neste lugar. Nós proclamamos o Teu nome, em Teu nome nós te pedimos. Amém e amém. Graças a Deus. Eu vou chamar a Sheila para a gente cantar um louvor. E eu creio que Deus estava falando muito comigo através desse louvor e me mostrou esse texto. Eu queria que você cantasse conosco nessa noite. É o solo dela hoje, e eu pedi ela para cantar essa música. Você pode ficar em pé? Aleluia. Clamamos o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. Porque no nome de Jesus há cura, há milagre, há restauração, a transformação, a ressurreição. No nome de Jesus, milagres acontecem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agora os irmãos podem acompanhar, tem a colinha aí. Aleluia. Jesus, eu quero declarar Teu nome. Clame o nome de Jesus sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, eu quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão, em nome de Jesus. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, Senhor. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Aleluia. Declare, irmãos, em nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Jesus, eu quero declarar teu nome, nome de Jesus, sobre toda alma em depressão. Todo mal saia. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É poderoso. Teu nome é vida. Só o teu nome, Senhor. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Pudesse, ficava cantando ele todo até mais tarde. Mas eu queria que a gente colocasse em prática o que a gente acabou de cantar. Amém? Teu nome é santo, teu nome é puro, né? Destrói cadeias. Então o que a gente vai fazer? Orar. Queria que você viesse aqui à frente. Se você crê nesse nome chamado Jesus. Aleluia. A gente quer orar por você, eu quero orar por você. Vamos orar para cadeias caírem nas nossas casas, cadeias caírem na nossa vida, mudança de história, mudança de vida, mudança de família nessa noite, mudança na nossa família para a honra e a glória do Senhor, amém? Pode fazer um fundo aqui, cara, por favor, canta essa música aí, em nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Você pode cantar? Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Senhor, nós queremos declarar Teu nome nessa noite. Ó Deus, Teu nome santo, poderoso, que, ó Deus, que entra nas nossas batalhas e que dissipa, ó Deus, as trevas, que tira, ó Deus, todo o mal, ó Deus, que muda a história de vidas, como mudou a história desse homem. Senhor, nessa noite nós queremos declarar o Teu nome sobre todo vício, sobre toda depressão. Nós queremos declarar o Teu nome, Senhor, sobre toda, ó Deus, circunstância ruim na nossa casa. Nós queremos declarar o Teu nome sobre toda doença. Queremos declarar o Teu nome sobre mudança, ó Deus, que precisamos, ó Deus, na nossa família, na nossa vida. Então, nessa noite, Pai, vem com o Teu poder santo, com o Teu poder, ó Deus, sobre nós. Ó Deus, nessa noite, faz levantar aquele, ó Deus, que estão pelo meio do caminho, aqueles, ó Deus, que estão muitas vezes esquecidos, ó Deus, por pessoas que muitas vezes não dão valor, ó Deus, que estão, ó Deus, longe, ó Deus, do Teu templo, longe da Tua adoração, longe do momento, ó Deus, de estar com o Senhor. Que nessa noite, ó Deus, pelo poder que há no Teu nome, nós venhamos, ó Deus, ver milagres, nos admirar, ó Deus, de mudança, nos admirar, ó Deus, de transformação, ó Deus, na nossa vida, de transformação na nossa igreja. Queremos ver testemunhos vivos, ó Deus, como vimos, ó Deus, na história desse homem, Senhor, ó Deus, que tinha mais de 40 anos, independe o tempo, Senhor, independe quanto tempo tem, Senhor, que está longe, independe de quanto tempo tem que está enfermo, o Senhor pode mudar a história, o Senhor pode mudar, ó Deus, vidas nessa noite, ó Pai. Então nós declaramos o Teu nome. Teu nome é santo, Teu nome é poder, Teu nome é puro, ó Deus, só o Senhor pode. Nós não temos, ó Deus, nem prata nem ouro, mas em um nome santo de Jesus, nós cremos, ó Deus, na mudança, nós cremos, ó Deus, no milagre, nós cremos, ó Deus, na transformação. Nessa noite nós entregamos esses irmãos, ó Deus, que vieram aqui à frente, ó Deus, ó Pai, que creram, ó Deus, que creem no Seu nome, Pai. Ó Deus, eu sei, ó Pai, que a vontade é Tua, eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas nessa noite, Pai, olha para os Teus filhos, olha para a Tua igreja, Senhor, e por favor, Senhor, faça maravilhas no nosso meio, faça sinais, Senhor, e maravilhas, mude, ó Deus, prodígios, ó Pai, mude a história, Deus, nessa noite, porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Talvez os Teus filhos vieram aqui, Pai, precisando, ó Deus, de cura. Talvez os Teus filhos vieram aqui precisando de uma mudança no seio da família, ó Deus, de mudança, ó Deus, talvez de endereço, talvez de mudar, ó Deus, de casa, talvez de mudar a condição financeira, talvez de uma porta de emprego nessa noite, Senhor. Eu creio, ó Deus, que o Senhor pode fazer todas as coisas, ó Deus, na vida de cada um deles. Deus, talvez pessoas, ó Deus, vieram aqui, eu tenho certeza, ó Deus, que pessoas vieram aqui clamando por filhos, ó Deus, que estão longe, filhos, ó Deus, que um dia estavam servindo o Senhor, mas hoje está longe. Eu quero fazer menção, Deus, do Jaederson, Deus, nessa noite, ó Senhor, Deus, entra com providência na vida dele, traga, ó Deus, tira todo vício, Senhor, ó Deus, também, ó Deus, dos nossos filhos, não deixe os nossos filhos, ó Deus, longe do Teu aprisco, ó Deus, porque nós não criamos filhos, ó Deus, para o inferno, mas criamos filhos para o céu, e foram consagrados ao Senhor. Nessa noite nós clamamos o Teu nome sobre toda mal, toda depressão, Senhor. Se alguém aqui, ó Deus, nessa noite está entrando em depressão, ou está lutando contra a depressão, Deus, pelo poder que há no Teu nome, anula toda depressão, ó Deus, traz ânimo, traz vigor físico, espiritual, emocional, ó Deus, com o Teu poder, ó Deus, com o Teu nome, entra nas juntas e medulas e traz a cura do câncer, e traz a cura, ó Deus, física, porque certamente o Senhor tem poder, Pai. Nessa noite, Pai, nós declaramos
sobre toda alma em depressão. Nós declaramos viva em o nome do Senhor Jesus. Receba a vida de Jesus. Ó Deus, pelo poder que há no teu nome, nós declaramos aqueles, ó Deus, que estão desanimados. Ó Deus, reaviva, traz o avivamento. Deus, nós declaramos sobre esta igreja, pelo poder que há no teu nome, avivamento, mudança de paradigmas, mudança de vida. Ó Deus, viver um evangelho real, andar na tua presença de forma real. Ó Deus, viver a santidade real. Deus, nessa noite nós declaramos, pelo poder que há no teu nome, ó Deus, mudança de vida na tua igreja, que essa igreja cresça, que essa igreja seja liberada uma palavra de crescimento, ó Deus, na tua igreja, que essa igreja seja liberada uma palavra de comunhão, uma palavra de comunhão perfeita. Deus, pelo poder que há no teu nome, nós proclamamos Jesus, ó Deus, nesse lugar. O teu nome é santo, é poderoso, o teu nome faz maravilhas. Então, na nossa vida, nós nos entregamos a Ti, porque só o Senhor pode, só o Teu nome é poderoso. E todo joelho se dobra, e nós nos dobramos ao Teu nome, e nós nos dobramos ao Teu senhorio, ao Teu poder. Nós nos dobramos ao Senhor e entregamos as nossas vidas ao Senhor, porque o Senhor é poderoso. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Que o Senhor poderosamente faça maravilhas no meio do teu povo. Pai, muito obrigado. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. E nos dê, ó Deus, uma noite ainda abençoada. Uma semana abençoada. E que a tua palavra permaneça a ministrar no nosso coração durante todos os dias da nossa vida. E que tenhamos cada vez mais comunhão com o Senhor. Muito obrigado por essa noite. Seja exaltado por tudo. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe. Você me dá 2 minutos que a gente vai fazer alguns anúncios rapidamente. Glória a Deus.